Olá, neste fim de ano, mesmo que de forma inconsciente, eu tenho certeza que muita gente deseja ter de volta aquela vida que tinha antes da pandemia. A boa notícia é que estamos finalmente começando a ver luz no fim do túnel. Os casos de Covid estão diminuindo e as vacinas, cada vez mais em alta, são um estímulo para que, mesmo que de forma cautelosa e aos poucos, a população mundial comece a retomar algo como uma vida normal. Mas a pandemia deixou muitas pessoas com problemas de saúde que precisam urgentemente de atenção. E esses problemas abrangem cuidados físicos de rotina e novos desafios de saúde mental. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Cena Pública, que recebe a psicóloga clínica, terapeuta sexual, psicoterapeuta e orientadora educacional Zenilce Bruno e o padre Rino Bonvini, que é psiquiatra e fundador do Movimento Saúde Mental Comunitária, a quem eu já começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Esse programa, na verdade, vai ser um presente da TVC para você que está em casa acompanhando e está precisando daquela palavra de apoio que é importantíssimo nesse momento, né, doutora Zenilce? Com certeza. Aliás, nós estamos precisando desse apoio Sim. já tem algum tempo, né? E é óbvio que agora, final de ano, é a época que a gente para repensar, a gente para fazer planos, e nada melhor do que a gente cuidar um pouco da nossa saúde mental, social, para conseguir organizar o ano novo com uma certa sabedoria. É importantíssimo. As pessoas têm uma tendência a ficar mais melancólicas nesse período. Acho que por conta da pandemia isso vai ser mais agravado ainda, né, padre, também? Sim, existem estudos que mostram que quando se aproxima o Natal, de alguma forma, se gera um campo de lembranças, um campo de percepções, né, da questão da vida, que no Natal simbolicamente começa, mas também é próximo ao final do ano. Então, é um ciclo, né, que vai, de alguma forma, se completando e iniciando de novo. E quando uma coisa termina, sempre tem um luto, tem uma separação, tem uma dificuldade, né? E na pandemia, este luto foi real, essa separação foi real. O isolamento físico, né, que foi necessário para prevenir, para chegar antes desse vírus, né? Então, isso gerou realmente um aumento exponencial dos sintomas, né, de problemas psíquicos, e nós, estatisticamente, podemos definir que quadruplicou o número de pessoas que pediram ajuda, né? Isso, sem falar nas que nem pediram, porque tem gente que não tem consciência de que está precisando. Estavam isoladas, ou porque não tinham coragem, ou tinham medo de sair, né, para pedir ajuda. Mas, estatisticamente, temos, pelo menos, a quadruplicação desta estatística, né? O que é um bom número. Doutora Zenilce, o que a gente ouviu muito falar agora durante esse período de quarentena, de pandemia, são os divórcios, as separações de relacionamentos. A que se deve esse fato, na sua opinião? Olha, foi muito interessante, né? Nós, estudiosos, né, em relação às terapias de casais, né, a questão da sexualidade, tivemos gratas surpresas, porque, assim, o que aconteceu? As pessoas não estavam acostumadas a lidarem uns com os outros dentro de casa 24 horas. Então, além do trabalho, tinha um lazer, né? Os homens tinham sua programação com os amigos, o futebol, faziam algo diferente que saíam de casa, as mulheres também, né? De certa forma, iam fazer algum programa com suas amigas, iam aos cafés, iam ao shopping, mesmo as pessoas de classe social menos favorecidas ficavam conversando ali, tinha um programinha, tinha uma coisa diferente. E com o lockdown, né, que foi o mais forte, as pessoas não podiam sair de casa. Então, você imagine, principalmente quem não tem uma casa grande, né? Que não podia ter um quarto para cada um, tiveram que conviver 24 horas. Tivemos gratas surpresas. Algumas pessoas, alguns casais, tanto os casais homoafetivos, como os casais heterossexuais, ou toda a linhagem que nós temos agora de LGBTQIA+, algumas pessoas se reencontraram. Ei, cara, tu existe, né? Até que tu é legal, de repente, algumas pessoas, principalmente no primeiro lockdown, começaram a cozinhar, assistir série, começaram as lives. Então, houve um momento que foi interessante para os casais. Depois, quando começaram as crises maiores em relação às mortes, né? As famílias mais enlutadas, a questão financeira começou a cair de uma forma mais forte, as brigas começaram a acontecer. Então, alguns casais realmente, algumas famílias em geral, né? Começaram a se debater. E foi uma época muito difícil, né? Como nós não podíamos atender
nós atendemos muito online, mas nem todo mundo tem condições de fazer atendimento online. Algumas pessoas faziam no banheiro, no estacionamento, na farmácia. Era uma coisa muito interessante para nós também, terapeutas, começarmos a trabalhar online. E aí a gente percebeu que algumas separações normalmente começaram a acontecer porque a questão da sexualidade, as relações sexuais, o amor, a paixão, sofreu realmente uma diferenciação. Quando você fala a vida voltar ao normal, né? Eu até resisto um pouco ao termo novo normal, que eu digo que agora nós temos um novo modo operandi de viver. É verdade. Mas não dá para ser normal, né? Nós ainda estamos com muito medo de contato, ainda estamos com muito medo de pegar a doença. A gente está aqui agora, mas nós tivemos muito cuidado para que nós pudéssemos nos reunir com distância, com máscara, com vacinação. Então, a questão do acasalamento realmente houve uma descoberta do corpo, porque as pessoas começaram a se autoerotizar mais, porque não podiam ter relações, né? Não podiam namorar. Os jovens sofreram muito com isso, porque não podiam ficar, não podiam sair. Então, começaram os relacionamentos pela internet. Esses relacionamentos acabaram também, né, ocasionando algumas infidelidades, normalmente descobertas, porque esse povo não sabe apagar as mensagens no WhatsApp. Devia dar um tempinho ela se apagar naturalmente, né? Então, era muito fácil descobrir todo mundo em casa. E nós ainda estamos sofrendo as consequências de relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos, de certa forma, agressivos entre as famílias, que também ocasionou muitas separações. Isso é lamentável. Concorda, padre? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, dentro deste contexto, né? Eu moro no Bom Jardim, que é uma realidade um pouco diferente, né? Para quem não conhece, o senhor explica o que é a realidade um pouco diferente. O Bom Jardim é um bairro periférico de Fortaleza, onde os indicadores de desenvolvimento humano são entre os piores do país, né? Com problemas sociais gravíssimos de todo tipo. E dentro desta perspectiva, a conjuntura sociopolítica piorou bastante, né? A inflação, os custos, o gás que tem um preço estratosférico, desemprego. Lá, de fato, a gente vê o pessoal já cozinhando a lenha hoje em dia. Se tornou carvão, lenha, volta às antigas tradições do interior, né? Então, dentro dessa perspectiva de miséria, que infelizmente eu nunca pensei que tivesse a oportunidade de ver como, quando eu cheguei aqui 25 anos atrás, né, pessoas pedindo esmola para comer, né, pedindo alimento. As nossas crianças no projeto Sim a Vida, que realmente denunciam esta situação de fome, né, de carência grave. Então, se você junta o medo da doença, se você junta o contexto sociopolítico, se você junta a realidade do Bom Jardim, onde a convivência, às vezes, são 7, 8 pessoas que convivem em um quartinho, né? Não é como na aldeota, que tem mais espaço, mais oportunidades, né? Mais capacidade financeira de se abastecer, etc. Então, lá também a questão da violência doméstica, a questão do abuso, a questão de doenças mesmo sexualmente transmissíveis, obviamente, aumentou bastante, né? E isso vai gerando também as consequências da saúde mental. E nós tentamos de lidar com isso, né, exatamente através de um programa online que foi organizado através da Fiocruz, Saúde Mental em Casa. Este programa foi a oportunidade para oferecer às pessoas que estavam em alto grau de estresse, né, em situação de ansiedade, de pânico, de fobias e de outros surtos devido à depressão grave que estava se instalando. E aí foi a oportunidade para oferecer digamos, este acompanhamento, esta oportunidade de se cuidar, né? Mas como, padre? Bom, tinha situações que poderiam ser de grupo, né? Através da rede social isso é possível, né? Com o Google Meet, com outras plataformas, e também com práticas individuais, como a automassagem, o reiki, o relaxamento profundo, meditações, etc., yoga. Né? Inventamos tudo que era ao nosso alcance para poder oferecer um espaço para que a pessoa pudesse transformar aquele momento de tensão, de medo, de preocupação, de sintomas depressivos em uma oportunidade
de se sentir cuidado, de sentir que não estava só, né? Que apesar da distância física, o contato, né? A conexão, o sentimento de pertença a uma realidade que era de várias pessoas ajudou a sustentar e a superar esta situação que por alguns meses foi extremamente preocupante, né? Porque realmente as pessoas estavam morrendo. Nós chegamos a um pico de mais de 3.000 pessoas por dia, né? Uma coisa vergonhosa no planeta inteiro. Acho que só aconteceu no Brasil, né? Por esse atraso da vacina, que foi, com certeza, com a cumplicidade de um governo irresponsável nesse sentido, na minha opinião. Então, agora que a vacina está realmente trazendo a consciência que o pique, né, caiu drasticamente, graças a Deus entramos num patamar que faz parte de uma pandemia que está aparecendo, né, controlada, apesar dos medozinhos do Omicron, de outras variantes, mas pelo menos a maior parte das pessoas está podendo sair, mantendo digamos, os cuidados, né, da máscara, do distanciamento, da higiene com álcool, etc. E nós estamos observando que realmente melhorou bastante. Então, tudo isso, né, agora está quase sim, gerando uma esperança, gerando uma vontade de voltar a viver neste, entre aspas, novo modus operandi, novo modus vivendi, né, mas já enxergando isso para amadurecermos, né? O Brasil não pode passar mais por um negócio desse. Isso aqui foi vergonhoso. O mundo inteiro se pergunta como é que o Brasil, que é um país tão criativo, tão vivo, tão alegre, tão rico, né? E referência em política de vacinação. Né? Com tanto cientista, que chegou a ser a 6ª ou 7ª economia do mundo, como é que se encaixou dentro de um patamar, dentro de um padrão que provocou esta tragédia planetária, né? Que com os Estados Unidos, infelizmente, ganhou o recorde de número maior de mortos e de vítimas de uma pandemia, né, mundial. E aí eu me pergunto, como é que ainda tem gente que se nega a tomar a vacina e pior, os estabelecimentos agora eles são obrigados a exigir o passaporte vacinal. Tem gente que tomou a vacina e acha um absurdo ter que mostrar o passaporte e não vai para o tal do estabelecimento. E a Agência de Fiscalização de Fortaleza tem fechado restaurantes e outros estabelecimentos aqui porque simplesmente não estão exigindo o passaporte vacinal. Quer dizer, o negacionismo continua. Isso é que eu não entendo. Interessante, porque eu até, quando nós chegamos aqui, isso vai pedir o passaporte, eu já ia pedir. Eu acho bárbaro, super excitante, quando alguém pede o passaporte. Inclusive, eu vou a lugares que pedem o passaporte, né? Então, essa história de não tomar vacina, além de ter uma questão aí meio ideológica, né? Tem algumas pessoas que acham por questões de saúde e me preocupa muito, porque existem coisas muito mais graves, muito mais sérias que essas pessoas se expõem. Sim. Né? Então, assim, a gente que está na mídia, e eu estou sempre falando, essas festas clandestinas, gente, aquilo ali é muito mais perigoso do que qualquer vacina, né? Se é que a vacina tem algum perigo, que eu particularmente sou fã de vacinas, adoro uma vacina. Né? Desde criança, a gente é acostumado a se vacinar aqui nesse país, né? Então, para entrar no colégio, para se matricular no colégio, tinha que ter o atestado de vacina. Para viajar, febre amarela, tínhamos que ter. Agora, quando você falou, algumas pessoas têm essa necessidade de serem do contra, digamos. Eu acho que é só isso, então, pelo jeito. Porque eu já vi em restaurantes, né? Infelizmente, como o Rino falou, é mais aqui nas classes, né, melhores favorecidas, que pedem esses passaportes, que exigem mais a máscara, de pessoas que não ficaram. E eu achei bárbaro aquilo. E o mais curioso é que tomaram a vacina, mas só não querem mostrar o passaporte. Porque acham que não precisam, que é humilhante. Pelo contrário, é extremamente saudável para a gente mostrar aquele passaporte. É cívico, né? É cívico, é legal isso. A gente tem orgulho de ter se vacinado, de ter uma vacina à nossa disposição. E algumas pessoas, e está diminuindo um pouco, né? Ainda bem. Já estão se convencendo de que é legal, nem que seja para poder ir para a festa. Sim. Nem que seja para entrar naquele restaurante japonês chiquérrimo que pede a vacinação. Então, isso deixa de ser uma forma positiva. Eu sou totalmente a favor, a não ter festa de Réveillon, de Carnaval. Vão ter, claro, Que também gerou uma polêmica enorme. Óbvio. Mas como é que a gente vai controlar aquelas pessoas jovens, sem camisa, se abraçando, se beijando, o que é ótimo, nada contra, né? Mas não é o momento, não é o local.
Então, é importante que as pessoas entendam, os jovens, se eles querem continuar vivendo, continuar indo a festas, que eles tenham um pouco mais de cuidado, senão eles mesmos não vão poder ir depois. Porque a coisa pode, né, ainda ter um retorno, se não a isso, a outras questões. E só para você entender que algumas pessoas não querem entrar em determinados lugares para serem diferentes. Se todo mundo que está aqui obedeceu a essa norma, eu não vou obedecer. Que é aquela história de realmente ser desobediente moralmente, ou civilmente, ou psicologicamente. Aí é uma questão que a gente tem que cuidar desse pessoal, né, Rino? É literalmente... Mas esta contradição é interessante. É rebelde sem causa, porque... Mas acho que tem uma grande causa, ser rebelde. Esta contradição é interessante porque abrange um estilo de vida que normalmente é muito conservador, né, que quer conservar os valores tradicionais, né, inclusive insiste na questão da família, mesmo sendo casado 3, 4 vezes, não, mas a família é a coisa mais importante, né? E aí, dentro deste contexto de conservação, aparece um problema chamado fundamentalismo. Sim. O fundamentalismo, que nós temos exemplos trágicos recentes, né, no mundo, como, por exemplo, os talibã, né, o fundamentalismo islâmico, que em nome de Deus é capaz de se estourar com uma bomba e matar centenas de pessoas numa praça. Faz tudo menos o que Deus prega. Achando que vai ganhar o paraíso com isso, né? Então, o fundamentalismo é uma escotomização da realidade que vai observar a realidade a partir de um buraquinho que se acha ser o único buraquinho possível, né? Então, vai restringindo isso chama-se negação, que é uma das defesas psicanalíticas primárias, que é a mais primitiva da criança, é típico da criança fazer uma maldade, mamãe chamando a atenção, não, fui eu não, fui ela, aí vai a projeção no outro, né? Então, esse negacionismo, na verdade, é uma restrição da capacidade de perceber a realidade. E quando isso vira fundamentalismo, vira tão doente que pode gerar uma tragédia, matar o outro em nome de uma raça, em nome de uma crença. E o nazismo, infelizmente, nos mostrou a quais consequências gravíssimas nós podemos chegar com isso. Então, quando se perde de vista o fato que eu tenho o meu ponto de vista, mas é a vista de um ponto, e outros pontos de vista, na medida que se conjugam em uma convivência que teria que ser mais fraterna, mais familiar possível, obviamente temos que abrir mão de algumas das nossas convicções que viram prisões mentais nas quais nós julgamos os outros achando que nós temos razão, temos a verdade e os outros não, né? Hoje até a física quântica nos mostra que a verdade nunca mais pode ser considerada totalmente absoluta. Porque uma crença, como a física clássica demonstra, que hoje é matematicamente evidente e certa, amanhã, com o microscópio eletrônico, nós podemos descobrir que a mesma dimensão pode ser considerada uma coisa ou outra, ou pode ser considerada uma coisa e outra. Então, nós temos que aprender a dialogar com a diversidade, integrar as diferenças, e um mundo que é sempre mais, digamos, capacitado para entender que a verdade não pode ser restringida num buraquinho fundamentalista que exclui e que mata. Pior é isso. Você falou uma coisa muito importante quando você fala da verdade. Me tocou muito, que trabalho muito com as pessoas que estão ainda descobrindo o seu gênero, né, os trans. E eu vejo muito o pai, a mãe ou a família que toma conta, nem todo mundo tem pai e mãe, né, que tome conta, que diz assim, em nome de Deus eu não aceito, né? Gente, como é que em nome de Deus não aceita o filho, não aceita a filha? Que história é essa, né? Porque eu sou tradicional. Tradicional o quê? Né? Qual é a sua tradição? Então é muito interessante porque você falou uma coisa muito legal, a questão da vista do ponto, né? O ponto de vista. Você, para ter um ponto de vista, você tem que ter sustentação. Onde é que você tirou essa ideia? Porque uma pessoa disse, se a gente tem uma ciência de anos comprovando, mas, doutora Denise, eu vou até interromper, porque a gente tem um fato agravante aqui no Brasil, que o nosso representante maior não crê na vacina, assim, nem se vacinou ainda. Eu vou deixar esse debate para o próximo bloco, eu tenho que chamar o intervalo, senão a pública vai para o intervalo rapidinho. Eu vou te convidar, então, para dar uma olhada até nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá, confere o conteúdo, vale a pena. A gente volta já.
Estamos de volta com Cena Pública, debatendo hoje os desafios na saúde física e mental que surgiram com a pandemia de Covid-19. Quem está no estúdio comigo é a psicóloga, clínica, terapeuta sexual, psicoterapeuta e orientadora educacional Zeunice Bruno e o padre Rino Bonvini, que é psiquiatra e fundador do Movimento Saúde Mental Comunitária. Padre, eu queria começar esse bloco falando exatamente desse movimento que surgiu lá no Bom Jardim e se tornou uma referência internacional com trabalhos de uma medicina alternativa, eu posso chamar assim, é isso? Vamos chamar de complementar. Complementar. As PICs são as práticas integrativas de cuidado que o SUS autorizou, né? São e 29 já reconhece, práticas. né? Reconhece agora, Tá. mas não pratica, infelizmente, ainda como teria que ser praticado. E nós, 25 anos atrás, né, eu cheguei, encontrei o professor Adalberto Barreto no Congresso Mundial de Psiquiatria no Rio de Janeiro, em 93, e aí decidi de voltar aqui em Fortaleza para trabalhar na periferia do Bom Jardim, uma experiência parecida com esta do Pirambu, né? Que é exatamente uma experiência Que é o de terapia Quatro Varas lá no Pirambu, comunitária. né? Tá. Exatamente. Aí encontrei outro grande mestre, que é o professor Antônio Mourão Cavalcante, professor de psiquiatria, que me convidou a ser professor na UFC. E aí iniciamos um projeto de prevenção das drogas com criança e adolescente, de 7 a 14 anos, que também virou referência, foi premiado pela Secretaria Nacional Antidroga, né? Então, nasceu assim, dentro do contexto da comunidade. A minha atitude foi de facilitar um processo. E depois, refletindo, estudando, descobrimos que esse processo se define como autopoiese comunitária. Ou seja, no sistema vivo da comunidade já existem as soluções, já existe a força, a potencialidade para curar aquela ferida social, né? Uma ferida, quando acontece no corpo, o corpo se autocura, se autorregenera, se autorreorganiza. Uma homeostase que leva a sarar a ferida e ficar aquela cicatriz. Então, no sistema vivo estendido da comunidade acontece a mesma coisa. Nós temos várias feridas sociais no Bom Jardim. E uma dessas, que era a saúde mental, nós tentamos de fazer alguma coisa. Como? Aí na reunião dos grupos, das pessoas, né? Cada um trazendo a sua contribuição, a sua sabedoria, o seu conhecimento, que não é só acadêmico, mas é sobretudo existencial. É uma experiência de vida, que quando é compartilhada, dá a possibilidade de enfrentar aquele problema. E aí a pessoa vai com um problema e encontra 7, 8, 10 maneiras Sim. diferentes de lidar com aquilo e encontra o próprio espaço para escolher aquela solução. Então, a autonomia, o empoderamento, a autoestima, palavras-chave, né, que a partir da autopoiese leva a este círculo, né, da autoaceitação, do autoconhecimento e da autorrealização. E aí nasceram as soluções. Como? Escutando. Basicamente, As pessoas trazem. Ó, preciso disso, gostaria disso, seria bom aquilo aí, não sei o que, não sei o que, não sei. E aí nasceu toda a realidade do movimento. Primeiro na terapia, né, com os grupos de autoestima, com a terapia comunitária, depois biodança, constelação familiar. Então, essas PICs que depois o SUS oficializou, né, poucos anos atrás, nós já iniciamos em 96. Né? E aí, com a parceria com a prefeitura, com a cogestão do movimento com o CAPS, nasceu também o CAPS comunitário do Bom Jardim, que é uma realidade peculiar, que inclusive a Fiocruz veio recentemente fazer um documentário, porque descobriram que CAPS comunitário, como assim? CAPS comunitário por quê? Porque nasceu da comunidade, né? Foi uma realidade que quando o secretário de Saúde, Dr. Odorico Monteiro, veio perguntar, o que é que vocês querem? Como é que podemos ajudar? Rapaz, nós queremos um CAPS, nós já somos um proto-CAPS. Mas se a prefeitura ajudar com os profissionais, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, aí nós podemos realmente levitar, né, uma realidade que pode dar resultados bem melhores. E isso aconteceu. E aí foi, né, cursinho pré-vestibular, cursos profissionalizantes, a Casame, que é Arte, Música e Espetáculo, que desenvolve a inteligência múltipla para que a pessoa possa descobrir os dons, os talentos, então a autoestima, né? E finalmente a questão da profissionalização, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, da Escola de Gastronomia Autossustentável, né? Que fornece cursos, formação, a oportunidade de geração de emprego e renda. Aí tem o Somos Um, que é uma organização que a senhora Tiziana Rolim fundou, né? E que acompanha essas mulheres no projeto Florescer, que quando vão saindo do curso profissionalizante, inicia
a formação para empreendedorismo. Então, pequenos negócios, geração de emprego e renda, microcrédito, tudo na perspectiva de uma economia diferenciada, no qual o lucro não é a coisa mais importante. Claro, tem que também sobreviver, tem que ganhar, mas tem um valor agregado, que é o fato que você retroalimenta uma ação social de alto nível, de alta qualidade, que ajuda milhares de pessoas a sair da miséria, a sair da doença e entrar em um caminho de evolução, de transformação. A Bia Fiuzi, que eu acho que é parceira da Tiziana, veio aqui no Cena Pública, eles fizeram um encontro ainda esse ano. Sim, sim. Muito bacana, quem quiser assistir, inclusive, está no YouTube da gente aqui da TV. E ela nos ajudou também no Jardino, que é a extensão da Escola de Gastronomia, né, que tem uma visão mais didática, pedagógica, e agora na pandemia, de produção de 300 quentinhas por dia, né, nós chegamos recentemente a mais de 50 mil, para o povo que está passando fome. Então, todo dia, né, através de doações de vários amigos, pessoas, nós construímos esta realidade que está dando uma esperança e comida. E aí agora o Jardino, o Buffet Jardino, que é a extensão da Escola de Gastronomia para ganhar dinheiro mesmo, né? Vender produto de alta qualidade, mas não para enriquecer uma pessoa, para que isso retroalimente, né? Então, o valor agregado de uma ação social de alta qualidade. Eu ouço o padre rindo, parece até que eu trabalho muito. Meu Deus, aqui é exemplo. Aí, mas onde é que eu quero chegar? Vocês dois são obviamente, estudaram a medicina. E eu vi que nesse momento de pandemia nunca se valorizou tanto essa medicina complementar. Claro que a gente deve muito aos médicos que atuaram na linha de frente, continuam atuando, a gente vai sempre bater palma, mas por um lado foi bom para reconhecer também o trabalho da medicina complementar, porque está se usando demais, né, para curar as pessoas. Concorda, doutora? Muito. E o Rino estava falando uma questão que eu acho muito importante. A história das gratas surpresas na pandemia. Sempre perguntam, você acha que vai melhorar, que as pessoas vão melhorar pós-pandemia? Eu acho que as pessoas vão ser mais ou menos as mesmas. Agora, oportunidade nós tivemos. Quem tem uma bondade, né? Quem é gente boa, como se diz, quem gosta de ajudar, teve chances maravilhosas. E eu participo de vários grupos, de pessoas que a gente achava que nem eram tão legais assim, e que essas pessoas se apresentaram, começaram a fazer campanhas, foram para a rua, né? Estão ainda, porque a pandemia não acabou. E algumas pessoas que a gente achava que era mais ou menos legal, a gente ficou com a tristeza de ver comportamentos extremamente infelizes. Então, eu sempre penso, quem é bom, melhorou mesmo, porque teve mais chance de mostrar essa capacidade que o ser humano tem de doar, de ajudar, de compreender, que é a empatia. E quem não é tão bom assim, algumas pessoas que têm mais maldade, ou são de um caráter mais duvidoso, ou são mais sádicos, tiveram também a oportunidade de mostrar esse lado e pioraram. Eu acho que está muito à flor da pele tudo, sabe, doutora Zenilce? Quem é bom realmente mostrou a que veio, quem não é tão bom mostrou, caiu a máscara. E nós tivemos essa oportunidade, por exemplo, de nos conhecer melhor. Eu tive ano passado bem doente, né? Não foi diagnosticado com Covid, mas foi logo no início, fui para o hospital e tal. E eu tive essa história de repensar e vi que queria viver, né? A gente ficou sozinha, era o lockdown, o primeiro, muito bravo, ninguém podia. Mas eu achava legal, abrir a porta, tinha uma sopinha, eu me emociono quando eu me lembro disso, uma frutinha. E esse cara é vizinho, é sobrinho, é amigo, o pessoal que está deixando as coisas que ninguém podia nem abrir a porta. Sim. Então, isso foi uma grata satisfação que a gente não esperava de algumas pessoas, né? Então, eu acho que esse tempo de autoconhecimento que o Rino colocou de uma forma muito importante é a gente saber os nossos valores. Sim. E eu acho que esse é o novo modo operandi viventes, né? Que é a gente entender o que é que realmente é valor para mim, né? De repente, a nossa vida mudou. Em um mês nós tivemos uma mudança, em 2 anos quase nós estamos vivendo um outro mundo. Então, essa fragilidade humana, ela ficou muito, muito clara, né? E a questão do relacionamento também. Como eu preciso do outro? Como o outro precisa de mim? Como é que eu posso usar tudo isso que aconteceu a meu favor? Porque a qualquer hora pode acontecer de novo. A qualquer hora a gente fica sem saúde, fica sem dinheiro, fica sem as pessoas que a gente ama. Então, essa é a parte, digamos, positiva. Foi o repensar nos valores da vida, né? O que é que eu faço
e o que é que eu recebo. E isso eu vejo nas famílias, isso eu vejo nos casais, isso eu vejo no trabalho, vejo nas escolas, essas professoras maravilhosas, Rino. De repente, a gente não sabia nem usar o computador, elas lá tentando dar aula, tentando participar, com o filho em casa chorando, elas Tinha mãe que não sabia nem o nome da professora do filho, hein? Exatamente. Então, olha como a gente tem criatividade, olha como a gente pode pegar alguma coisa e fazer um trabalho legal. Sim. E também a gente pode negativar tudo isso e ir para o mal. Então, estar na nossa individualidade e no nosso coletivo, é meu incoerente, mas é verdade, viver bem. Então, tem para mim, eu acho que para muita gente, como é bom estar viva, Sim. né? E como eu quero viver bem, não quero mais ficar trancada dentro daquele quarto sem poder falar com ninguém. Quero viver, quero ver as pessoas e quero ajudar as pessoas. E isso a gente vê muito nas relações amorosas, né? Olhando aqui, puxando para minha sardinha de terapeuta de casais, terapeuta familiar, né? De terapeuta sexual. Como as pessoas também valorizaram e sentiram falta um do outro, do corpo, da pele, do beijo, do abraço. Mas é porque parece que é muito difícil ficar sozinho, né, doutora? Muito. As pessoas não se permitem isso. E a gente tem uma solidão meio maluca agora, que são as redes sociais, né? Sim, é uma que a gente falsa fica no companhia, WhatsApp, né? Instagram, Facebook, eu não sou contra, também uso, claro, mas está na hora também da gente repensar, porque a qualquer hora eu posso olhar e não tem ninguém mesmo, né? Então é bom a gente também dividir um pouquinho o nosso tempo com as pessoas que estão ao nosso lado. É só ver, em qualquer restaurante ou shopping, tá lá o casal, é um no celular, o outro no celular. E a criança no outro. A criança no outro ou tocando terror ali. É. Mas eu quero voltar à questão da saúde complementar, porque, por exemplo, vocês dão acesso a esse tipo de serviço lá no Bom Jardim, que para muita gente é um luxo. Isso é importantíssimo. E imagino agora, durante a pandemia também, né? Como o reiki, que outros trabalhos vocês têm lá, padre? Tem várias PICs, né? Tem, por exemplo, arte-terapia, tem musicoterapia, tem ventosa, tem biomagnetismo, tem a constelação familiar, tem grupos que trabalham a questão da identidade, grupos que trabalham a questão especificamente da autoestima, né? Tem toda uma programação todo dia, né? Que oferece várias, são quase todas as PICs. Tem a aromaterapia, tem o trabalho na horta, produzimos elixir de erva cidreira como projeto de extensão da UFC também, com a professora Meriane. Então, temos várias atividades que estão todas nessa perspectiva do complementar, que vem de comunitário, que vem de comunhão. Então, a partir da comunhão, nós não vamos mais no paradigma de né? O biomédico, o popular, o acadêmico, o tradicional. Não, tem que se juntar. Na medida que a gente tem a coragem de encontrar os pontos positivos que estão presentes em todas as realidades e vai costurando, vai juntando, aí vai surgindo um novo, né? Então, o paradigma que é tipicamente biomédico, que tem que ser só linear, infecção antibiótico, depressão, antidepressivo, nós entramos num paradigma que é bio, psico, sócio espiritual, que complementa as várias dimensões do ser humano, sai daquela dimensão antropocêntrica que coloca o ser humano no centro e coloca a vida no centro. Então, estende também o cuidado não só para com os seres humanos, mas também com a natureza, que neste momento está sendo devastada, está sendo agredida, está sendo descuidada, está gerando consequências gravíssimas, né, a médio e longo prazo, na questão mesmo da questão ecofílica, né, que seria a atitude de desenvolver uma atitude de amizade, de parentesco, né? Nós somos filhos da Mãe Terra. Não podemos tratar a Terra como se fosse uma coisa que não... Pegar fogo, né? Exatamente. Porque... Não pega fogo na sua casa, nem nos seus parentes, por que vai pegar fogo na Mãe Terra? Exatamente. Então, nós temos que desenvolver, como o Papa Francisco insiste na encíclica Laudato Si, no contexto de uma casa comum, né? Porque é dentro dessa perspectiva de sentirmos que somos parentes, que somos irmãos, não só os seres humanos, mas também com os outros seres vivos, e ter este cuidado de integrar as diferenças, não de excluir, não de discriminar, não de tratar
homofobicamente ou xenofobicamente. Até falando na questão política também, né? Isso aqui é um assunto assim tão... Não, eu digo, as diferenças políticas tem uma hora que tem que ser deixado de lado também, né? Quando se pensa em comunidade... O diálogo político, né, a confrontação, teria que servir para gerar uma luz, né, nesse atrito união, que né? ilumina Não o de campo divisão. para buscar novas soluções. E não entrar nesta diatriba, né, nesta confrontação que gera fraturas, inclusive familiares, né? Total. Porque se absolutizam os polos ideológicos e a uma certa altura se entra nesta crise, né, que está sendo muito difícil de enfrentar e superar. Mas Deus é maior. Sim. Né? Eu tenho meu querido amigo que fala que a senha da solução é A-M-O-R. Com certeza. Amor. Né? Para a gente sair desse impasse, nós temos que nos sintonizar de novo dentro da questão da compaixão, da misericórdia, do carinho recíproco. E aí vem a segunda encíclica do Papa Francisco, que é um dever de casa para quem está assistindo aqui, ler as duas encíclicas. Laudato Si e Fratelli Tutti, né? Que é todos irmãos, somos todos irmãos. Porque é só nesta dimensão do amor, né, que inclusive o Natal traz com toda esta luz, que tem que nos sintonizar para o futuro. Porque sem amor, sem comunhão, existe a separação, sem vida. Então, nós temos que trabalhar para fortalecer os vínculos, o sentimento de pertença a esta humanidade que realmente sonha com um mundo mais fraterno, mais justo e mais vivo, né? Mais alegre. E se não der para amar, pelo menos respeite, né? Respeitar é importantíssimo também. Parece que a gente esqueceu um pouco de respeitar a vontade e o espaço do outro. O Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga clínica, terapeuta sexual, psicoterapeuta e orientadora educacional Zinice Bruno e o padre Rino Bonvini, que é psiquiatra e fundador do Movimento Saúde Mental Comunitária. Os dois trouxeram dicas valiosas para você que está com dificuldade de retomar a rotina nesse período de pandemia. Um problema que afeta milhões de pessoas no mundo. Não se sinta privilegiado, faz parte da rotina de todo mundo aqui. Padre, das coisas que eu ouvi falar durante a pandemia, nós todos ouvimos, muitas chamam a atenção. Aumento de insônia, aumento de depressão, aumento de peso corporal, as pessoas passaram a comer mais e isso se tornou uma grande preocupação. Tem uma hora que você tem que parar para pensar, olhar para si e dizer, não, eu vou mudar ou realmente é sempre necessária a ajuda de alguém especializado? Bom, em primeiro lugar, se cuidar é uma decisão, né? E cuidar de si é fundamental para poder cuidar melhor e bem dos outros, né? A circularidade do cuidado, que vem da consciência do grupo, né? Que é dando que se recebe, né? E dar e receber, é exatamente a dimensão que é necessária para tomar consciência que nós precisamos também nos cuidar. Que nós, profissionais de saúde, às vezes esquecemos disso, né? Pois é, eu até queria saber dar depois exemplo, né? como é que vocês estão. Depois eu quero saber cada um por si. E a gente fica empolgado com cuidar dos outros, mas, né, até Deus criou o mundo em 7 dias, né? Em 6 dias trabalhou duro, mas no 7º descansou, viu que estava tudo ótimo, que tudo que ele tinha feito era muito bom. Ou seja, existe um dia também, né, um tempo para descanso, para lazer de qualidade, né, que permita exatamente a recriação, a revitalização, que é necessária para poder enfrentar, né, os desafios e sustentá-los e transformá-los, né? Então, esta circularidade do cuidado é uma das dimensões que nós aprendemos mesmo com o processo autopoético da comunidade, porque entendemos que a questão de cuidar de si é fundamental para poder ter uma qualidade de vida e de saúde. Sim. Foucault, no livro dele que escreveu Hermenêutica do Sujeito, ele faz a distinção de, quando a gente fala de se cuidar, de autoconhecimento, de autoestima, né? Ele faz a distinção que no diálogo entre Platão e Alcibíades, né, a tradução seria gnoti se auston, que seria conhece a ti mesmo, todo mundo sabe nesta frase famosa, mas na verdade foi traduzida como epimeleia e autor, que significa
cuidar de si para poder cuidar melhor dos outros. Inclusive, aquele diálogo era dentro de um contexto político. Né? Então, nós temos que sair dessa questão da minha situação, porque se eu esqueço de mim, esqueço também do outro, e entrar nessa questão que tudo que eu estou fazendo de bom para mim, de fato, se reflete para com os outros. Né? Então, é uma decisão. Cuidar de mim significa parar, sentir o corpo, como a mestre pode nos ensinar, né? Inclusive com a automassagem, o toque, etc., para perceber que o nosso corpo tem sinais. O corpo fala, nos avisa se estou comendo demais, se estou tendo pouco descanso, porque os sintomas aparecem. Na medida que eu tenho uma alimentação mais saudável, uma atividade física mais regular, um sono mais restaurador, a minha qualidade de vida, o meu entusiasmo, a minha serenidade, a minha luz, né, brilha mais. Sim. Por quê? Porque estou me cuidando. Então, isso é um sinal também para os outros. Se ele está bem, apesar de toda essa dificuldade, turbilhão de problemas, mantém o equilíbrio, mantém a serenidade, mantém o bem-querer, significa que está se cuidando. Mas por que é tão difícil a gente se autoavaliar, se olhar no espelho, identificar que precisa de ajuda e dar esse primeiro passo mesmo, na sua opinião? Porque o paradigma que é proposto dentro desta visão de mundo que é determinada por uma ideologia do lucro, do ser melhor dos outros e ter mais dos outros, implica fazer mais. Então, fazer a hiperatividade, o workaholic, sempre pensando no trabalho, sempre fazendo alguma coisa, nos afasta daquilo que é a coisa mais importante, que é o ser. E o hoje, né? O presente também. Ser. Eu estou aqui agora e tenho consciência de quem eu sou. Aí, se eu tenho consciência disso, eu sei que nasci, vou permanecer por um tempinho e vou sair deste cenário. E quando estou próximo de sair, tenho que me perguntar como foi a minha vida, qual foi o sentido, né? Se a gente ficou só fazendo para ter, para acumular, tudo aquilo que eu fiz para acumular vai ficar aqui. Sim. Agora, tudo aquilo que eu aprendi como ser, todo o amor que eu consegui partilhar, todo o amor que eu consegui expressar, aí fica comigo e com as pessoas que sentiram esta energia, né? Então é ser para servir os outros. Aí, se a gente entra nessa perspectiva de dar, né, de servir, aí vem a questão de vir a ser Sim. o melhor ser que eu posso ser. Então, esta é a equação simples, né? Se eu saio da frenesia do fazer para ter mais poder, né? Para dominar os outros e me achar que eu sou melhor, aí tudo isso é ilusão, porque quando termina o ciclo, o que eu posso levar é só a lembrança do AMOR, aquela Sim. cena de quando eu entro no mundo do amor, da partilha, da solidariedade, da generosidade, da cura gratuita para com os outros. Essa aqui é a dimensão do ser. É aí. A gente perdeu muitas pessoas próximas e essa lição, será que ficou mais fácil, ficou mais claro para as pessoas de uma forma geral? Isso tudo que o Padre Rino falou, doutora? Olha, aquilo que a gente já conversou, para algumas pessoas, sim. Eu sempre falo na questão do patrimônio afetivo, né? Até o meu primeiro livro. Que, assim, quando a pessoa se vai, e agora nós perdemos muitas pessoas, né? Eu perdi, vocês devem ter perdido também. O que você fala daquela pessoa? Quem ele era e não o que ele tinha. Eu nunca vi um velório, numa missa de sétimo dia, digamos assim, você olha, mas ele era dono de uma casa, Verdade. Ele tinha um carro lindo. Não, é gente boa, um cara alegre, gente humana, bondoso, né? Ou então algum defeito que tivesse também. Mas eu nunca vi se falar dos patrimônios materiais daquela pessoa. Então, o patrimônio afetivo, que o Rino falou de uma forma muito clara, eles são muito mais importantes. E tem uma coisa que eu gosto de ressaltar. As pessoas gostam de quem se gosta. Sim. As pessoas gostam de estar ao lado de quem está de bem com a vida. Então, claro que todos nós temos problemas, mas se a gente evitava que os conselhos foram no novo, né? Se a gente puder evitar reclamar tanto, brigar
tanto por questões tão pequenas, né? Eu vejo discussões com os meu Deus, por que vocês estão discutindo? Eu, como terapeuta de casal, aí não, eu faço psicodrama, né? A minha formação é psicodrama. E eu pego no papel de um, no papel de outro, eles olham assim, mas nós estamos brigando por isso? Eu digo, pois é, porque ninguém escuta o outro. Né? Então, quando você vai numa terapeuta que ela fala pelo casal, mas eu estou dizendo isso, tá dizendo isso, estamos brigando por bobagem. Então, é importante a gente pensar o que realmente é importante. Temos a nossa reserva de felicidade, porque quando você tiver um bom momento como esse aqui, a gente tem que curtir isso, porque quando a gente sai daqui, ninguém sabe o que a gente vai... Pô, eu tive uma manhã tão legal, estava com o Cris, com o Rini, na TVC. Então, é uma reserva de felicidade que a gente, às vezes, esquece. E um outro lance é a nossa autoestima. Né? A nossa autoestima, ela não está ligada só à nossa questão física, mas essa luz própria, essa luz que chama a atenção. Não tem um povo que brilha e não tem pessoas lindas, opacas, né? Mas como aquela pessoa brilha tanto? Porque ela tem uma luz interna, ela tem uma luz interior. Então, se conhecer é importantíssimo. Para que eu estou aqui? O que é que eu quero aqui? Ter uma autoestima legal. Às vezes, como é que tem uma autoestima legal? Depois que eu me conheço. Se eu me conhecer, cara, eu vou achar umas coisinhas massas em mim. Eu vou cuidar de mim, né? E aí eu vou me tornar uma pessoa interessante. E esse grupo que nós vivemos, aqui é um grupo, né? Nós estamos sempre em grupo, por mais que nós não queiramos estar em algumas vezes, tem que ser um grupo agradável. Então, que 2022 nós possamos ter boas lembranças também. Né? Algumas coisas boas aconteceram, muitas coisas ruins, mas nós temos a perspectiva de coisa boa, de bons relacionamentos, de bons trabalhos, de família, de amigos, de certa solidão, que também é importante. Estar com você deve ser legal. Nessa pandemia, né, Ina, a gente ficou muito só. Rapaz, até que eu gostei da Zeninha, gente boa, ele consegui lidar com ela, né? Eu nunca ficava com ela. Então, isso é importante, que a gente tenha um pouco desse sorriso, dessa alegria, que a gente ajude e desse ser ajudado também, porque muitas vezes a gente fica na defensiva. Então, juntar, unir, aglomerar no sentido amoroso, eu acho que sempre foi a solução. Fazer esse balanço é mais ou menos quando chega no nosso aniversário, né? Você para pensar no que fez de bom, no que poderia ter melhorado. Isso é importante sempre. E nesse período do ano é o exercício mais presente que se faz. Acho que todo mundo para pensar no que é que pode melhorar, no que é que poderia ter feito de melhor. Tem que levar isso para uma rotina mesmo, acredito, padre. Olha, um dos presentes da pandemia em toda esta tragédia foi exatamente o fato de ter mais tempo para si mesmos. Pelo menos na minha experiência, né, que eu sou um homem público, então, seja como padre, como psiquiatra, tenho várias atividades, né? E a gente, às vezes, sente que é sugado, né? Porque dentro desse processo missionário, realmente, a gente, às vezes, se oferece como uma eucaristia, um pão que todo mundo... vai precisar, né, para ter vida, e né? O povo não aceita não do senhor, né? Não. E é uma missão, então eu me sinto muito bem, estou muito feliz com a minha missão de ser padre, médico, missionário, né? E esta questão da psiquiatria que, de fato, trabalha, né, esta linha de encontro entre a religião e a ciência, né, onde determinados fenômenos nos dão a possibilidade de compreender melhor com esse paradigma biopsicossocioespiritual, que o mistério do ser humano é imenso, é infinito, é incrível, né, universal. Então, dentro desta perspectiva, nós podemos retomar a consciência se nós temos tempo para parar, para ser, para ouvir, para fazer memória, para escutar, sentir aqueles insights que vêm quando a gente se conecta com esta fonte, que é exatamente uma espécie de inconsciente coletivo, né? Onde nós fomos gerados, criados, e vem lembranças, vem intuições, vem percepções, vem assim, inspirações ou até visões em determinados momentos especiais de como é melhor ser para o futuro. Então, eu agradeço por este tempo, porque tive mais tempo para mim. As pessoas estavam se queixando no primeiro ano, não sei o quê, não vejo a hora. Eu estava lá em casa, era lendo mais, era escutando música, né? E aí inventando também essa nova maneira de atender online, que foi também uma alternativa viável, né?
tem várias pessoas que se adaptaram bem. Então, o atendimento online também traz uma poupança de tempo, porque o transporte, né, de ir até o consultório, de voltar, o trânsito, o tráfego, que é muito estresse. Não, eu tenho mais tempo mesmo para me cuidar, pude rezar mais, né? Pensar em todas essas pessoas. Tá até mais bonita, hein? Nós melhoramos. É verdade, é verdade. Eu acho que para quem tem esse hábito do autoconhecimento, esse hábito do autocuidado, esta consciência que é dando, que se recebe, né? Essa consciência que estamos construindo um mundo que é uma casa comum de irmãos, que todo mundo tenha vida e vida em abundância, este tempo, apesar da tragédia, da morte, do medo, das doenças, também foi um espaço sagrado para a gente evoluir. Olha, tem duas coisas que eu acho que a gente aprendeu bem nessa pandemia. Primeiro é se conhecer, e isso é importantíssimo. Perdoar também, né? A gente passou a perdoar mais, a pensar com mais carinho. Pelo menos algumas pessoas com quem eu convivo e estou muito grato a isso. A gente está pertinho de encerrar, vou pedir para a doutora Zenice dar uma mensagem para o pessoal de casa. Está terminando o ano e sempre uma palavra amiga é bem-vinda. O que eu coloco sempre é que agora que a gente está entrando, né, num ano novo, que seja novo mesmo, né, que a gente possa renovar as nossas esperanças, né, os nossos objetivos de vida, o nosso amor, a questão de se conhecer, de conhecer o outro, de trocar essa energia. Então, a troca, para mim, esse brincar, né, de viver, de estar com o outro, é a grande lição que eu aprendi em 2021 e eu acho que em 2022 a gente tem que colocar adiante, que é o trocar, participar, conviver e amar. Eu acho que o amor, de todas as formas, ele vale a pena. Que lindo. Padre, sua mensagem, por favor. Gostaria de dizer que nós temos uma chance de sair do nosso self-centered, né? Olhar só para mim e começar a enxergar que existe o outro, né? E dentro dessa perspectiva que o nosso evangelho resume em amar ao próximo como a si mesmo, e nesta circularidade, amar a si mesmo também como o nosso próximo, quando precisamos nos cuidar, que é a expressão verdadeira de um amor que pode encontrar um Deus que não estamos vendo, né? Mas podemos vê-lo nos irmãos e irmãs que estão precisando, né? Então, a palavra-chave para mim é servir. Ou seja, ser mais, no sentido de ser mais feliz, mais capaz, mais amoroso, mais compassivo, e vir a ser, né, servindo os outros, amando na medida que é possível, porque essa é a senha, AMOR, como diz o meu querido amigo Demócrito, que é a senha do amor para entrar nessa dimensão de fraternidade, de casa comum. Olha, esse programa aqui pode ser o seu livro de cabeceira aí, porque foi uma série de ensinamentos que a gente conseguiu extrair hoje desses convidados para lá de especiais. O Cena Pública, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da psicóloga, sexóloga e pedagoga Zenilce Bruno e do padre Rino Bonvini, que é psiquiatra e fundador do Movimento Saúde Mental Comunitária. Muito obrigado pela sua companhia. Deixo aqui os votos de um ano maravilhoso para você que está assistindo a gente, em nome de toda a TV Ceará. Obrigado e até a próxima semana.